Então, pessoal, nesse vídeo aqui, basicamente eu vou mostrar para vocês por que vocês não devem upar a habilidade 2 do Exterminador até o level máximo, né? Até o nível máximo, os níveis mais altos, tá bom? Porque se você fizer isso, você vai estar cometendo um erro em termos de dano, tá bom? Tanto em raid solo quanto em raid normal, se você quer ter um dano alto, mas principalmente na raid solo para os final boss, tá bom? Pronto, pessoal. Então, basicamente, a gente vai aqui avaliar duas gameplays, tá legal? Essa primeira contra o Fate, certo? Com esse exterminador que a gente acabou de ver aqui, certo? A H2 dele, desse exterminador dessa conta aqui secundária minha, essa conta suporte, ela tá no nível 21, tá bom? E tá reduzindo 3,01%. Então, vamos entender como é que funciona. Ó, acabamos de usar a primeira, tiramos 3 milhões. Então percebam que quando eu usar a segunda agora, não vai tirar mais 3 milhões. Tirou 2 milhões 947 e uns quebrados. E agora vai tirar um pouco menos, 2 milhões e 800. E assim sucessivamente, tá bom? Por que, que ela não está reduzindo 3 milhões como a do King? Vocês podem me perguntar assim. É porque ela reduz apenas 3,01%. Então, da vida do boss total, esses 3% aí vai ser realmente um pouco menos do que o King, né? Em termos da limitação de dano, tá legal? Mas isso no final vai ficar mais claro para vocês. O que é que eu tô querendo falar? Esse Fate aqui, ele tava com 100 milhões de vida, tá legal? Alguém já tinha usado o King e feito algum ataque, tirou aí 11 milhões, basicamente. Um King que não tava muito forte, tá bom? Então tirou mais ou menos isso. Então, os dois boys que eu vou mostrar aqui as lutas, eles estavam com 100 milhões de vida na raid 8, tá legal? Então, o que é que eu estou querendo dizer? Quando vocês forem upar a habilidade do exterminador de vocês, vocês vão conseguir escolher a porcentagem que vocês vão querer deixar. Ela inicia reduzindo 2% e elas podem chegar no máximo reduzindo 6%. E a porcentagem total que essa habilidade ela promete e garante reduzir é 36%. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Se você colocar essa habilidade no máximo, reduzindo 6% a cada vez que você utilizar, como o máximo é 36, perceba, você vai utilizar ela 6 vezes e a cada vez ela vai reduzir 6% até chegar em 36. E aí você vai me perguntar assim, ué, mas se eu utilizar 6 vezes, vai ser bem mais do que o King, não é verdade? Então, sim, vai ser mais do que o King. E aí você vai falar, mas não faz sentido. Você começou o vídeo falando que a gente não deveria upar essa habilidade ao máximo, mas a gente normalmente upa a habilidade ao máximo para fazer mais dano, enfim, né? Para o personagem ter mais ameaça e tudo mais. Nesse caso aqui é um erro. Por quê? Só vocês raciocinarem, tá bom? Vai ficar mais claro quando a gente comparar as duas gameplays que eu fiz. Esse exterminador aqui, ele está reduzindo apenas 3,01% por uso da habilidade. E a próxima luta que vocês vão ver, que foi contra o Cold, é um exterminador que eu subi mais o nível da habilidade. Então lá na próxima luta, vocês vão ver que cada habilidade que eu utilizo, ela vai reduzir mais de 4%. Então eu não vou utilizar tantas vezes como eu utilizei aqui. Percebam que nessa luta aqui, vocês podem pausar, vocês vão ver que eu consegui ativar essa habilidade 11 vezes. Gente, é muita coisa 11 vezes. Olha o dano que a gente acabou de fazer aqui nessa luta. O Exterminador não tem armadura, não tem nada. A gente conseguiu fazer 28 milhões de dano. Esse aqui é o outro exterminador, certo? Que é da minha conta principal. Então aqui eu subi a H2 dele até o nível 50. Então podem observar aí que está reduzindo por uso 4,48%. Então é um pouco mais, né? É razoavelmente mais do que o outro exterminador daquela outra luta que vocês viram. Então lá com aqueles 3,01% a gente conseguiu usar 11 vezes. Aqui a gente vai utilizar 8 vezes. Essa daqui vai ser a próxima luta, certo? Que eu fiz. Esse foi o segundo teste que eu fiz na Raid 8, tá bom? Pra gente ter aquela comparação, né? Que vamos fazer entre os dois exterminadores aí com a diferença da habilidade. Então essa aqui foi a luta contra o Cold. Ela foi uma luta mais complicada, porque o Cold ele é um chefe mais complicado do que o Fate, né? Então, basicamente, a gente vai discutir agora um pouquinho sobre as diferenças, tá bom? Depois, ao término aqui dessa luta, eu vou mostrar para vocês uma tabela que eu fiz, um esquemazinho curto, tá bom? Mostrando basicamente a diferença do dano e do uso da habilidade dessas duas lutas que eu fiz aqui. E eu coloquei uma terceira opção, que foi a opção da habilidade dele tá no máximo, tá bom? Tá upado até o máximo, reduzindo os 6%, certo, pessoal?
Então, comentando aqui, a diferença entre aquela primeira luta contra o Fate, aquele exterminador lá, e esse aqui, é que o único ponto, né, que difere eles dois aqui, é que aquele lá estava reduzindo o H2 3,01% de vida do boss, e esse aqui que vocês estão assistindo está reduzindo 4,48%. Então, o outro, eu consegui ativar a habilidade 11 vezes. Eu achei que seriam 12, né? Mas ela só ativou 11 na prática. Não sei se foi algum bug, se foi algum erro. Eu vou testar mais vezes. Mas, basicamente, a gente ativou 11 vezes, certo? E reduzimos a vida do boss em mais de 28 milhões. Se você comparar isso com o King... Vamos lá, se você pegar um King sem nada, sem armadura, sem talento correto, um King sem nada, só o King, e você soltar 3 H3 dele no boss, você vai reduzir apenas 9 milhões e alguma coisinha, que não vai fazer nem diferença. Então, se vocês compararem um King com aquele primeiro exterminador que eu mostrei, com a habilidade dele no nível 21, já é uma diferença absurda de dano, certo? Aquele fez 28 milhões, fez mais de 28 milhões de dano. E o dano que a gente fez foi basicamente só a porcentagem da habilidade mesmo que reduziu. Então, assim, se você comparar com o dano do King, é absurdamente maior, certo? Obviamente, eu falo aqui só da redução, tá bom, pessoal? Então, é apenas da porcentagem. Essa segunda luta aqui que vocês estão assistindo, eu consegui utilizar a habilidade menos vezes, certo? Porque ela está reduzindo mais, né? Como ela reduz 4,48% por uso, a gente não vai conseguir utilizar tantas vezes assim, né? Porque tem que chegar em 36. Então, aqui a gente conseguiu ativar ela 8 vezes, certo? E teve aqui um especial que eu usei que ele defendeu e que eu observei depois pausando o vídeo que não reduziu 3 milhões. Ele defendeu e só reduziu 2 milhões. Então, pelas minhas contas aqui, pelos meus cálculos, né, quando eu fui analisar o vídeo, teria que reduzir 24 milhões de vida do boss. Porque a gente utilizou 8 vezes, né? 8 vezes 3, 24 milhões. E vocês vão observar agora que a gente tirou 23 milhões e alguma coisa. Mas a diferença foi essa. Foi porque o Cold defendeu um especial, a gente fez 1 milhão a menos. Mas ainda assim é um dano absurdo no Cold, né? Que é muito resistente. Olha só, 23 milhões. Ilustrei aqui esse esquema, certo? Para ficar mais fácil para vocês compararem o dano e ver mais ou menos o que vai funcionar melhor para vocês. Então, levem em conta que eu botei os valores aqui em uma raid 8, certo? O boss com 100 milhões de vida. Então, na primeira luta, a habilidade estava reduzindo 3,01%, utilizamos 11 vezes, fizemos 28 milhões. Na segunda luta, 4,48%, por 8 vezes, 24 milhões. E a terceira possibilidade seria a habilidade no máximo, em 6%, que ela conseguiria reduzir no máximo 18 milhões na raid 8. Então percebam aqui a diferença e a importância de você avaliar qual a porcentagem que você quer para o dano que você vai fazer, certo? Então, avaliando ali esses dados que a gente acabou de ver, né, naquele esquema, vocês podem ter uma ideia do que vocês querem fazer com o exterminador. Então, se vocês querem tirar mais habilidades, né, determinada porcentagem de vida, ou se vocês vão querer utilizar menos habilidade para tirar mais, se o boss que vocês forem enfrentar, ele não tiver limitador de dano, eu acredito que é uma boa opção vocês subirem um pouco mais a habilidade, no caso, né? Ou seja, aquele exterminador que eu utilizei, que é esse aqui que vocês estão vendo na tela, com 4,48%, ele vai ser mais eficaz se o boss não tiver limitador de dano, porque aí ele vai realmente tirar o máximo da porcentagem fixa ali. Agora, se o boss tiver limitador de dano, quanto mais habilidades você utilizar, melhor. Por quê? Porque um boss com muita vida e com limitador de dano, você não consegue tirar toda a porcentagem que a habilidade tiraria, porque o boss bloqueia. Eu vou colocar um trecho aqui de uma luta do King enfrentando o boss Superman na raid dele, no modo heróico 1, onde o boss tem mais de 1 bilhão e 500 milhões de vida. Então, tecnicamente, o King utilizando a H3, enfrentando aquele boss Superman com essa vida, 1 bilhão e meio, 10%, iria dar exatamente 150 milhões. E vocês sabem que o King não tira isso por habilidade naquele boss, e nem na Ravenna, né? Porque ela também tem o mesmo limitador de dano. Ao invés de tirar 150 milhões,
Sabe quanto eles tiram por habilidade? O King, né? Vai tirar 47 milhões na primeira habilidade que ele utiliza. E aí você se pergunta, caramba, poderia tirar 150, mais de 150 e tá tirando apenas 47. Por quê? Porque eles possuem limitação de dano. Então, todo esse dano que o King tiraria mais fica perdido. O Exterminador ele é melhor do que o King para essa habilidade. Por quê? Porque basicamente esses 4% de vida desse 1,5 bilhão desses boys, nesse modo heróico 1, ele vai ser basicamente os 50 milhões que o boss permite que você tire. Então, conseguiram entender a diferença? É que basicamente, com esse exterminador aqui, se você estiver enfrentando esse tipo de boss, você consegue ter um ataque 3 vezes mais eficaz do que o King. Por quê? Porque a habilidade dele permite que você utilize ela por 8, 9, 10, 11, 12 vezes, a depender, né, do nível que você a deixe. Então isso faz o seu dano triplicar nesse tipo de luta. Aqui temos o King enfrentando o boss Superman no modo heróico 2, certo? Onde a vida dele é mais de 1,5 bilhão. Então percebam que ele acabou de utilizar um H3 e só tirou 47 milhões. O que deveria tirar mais de 150, né? Que seriam os 10% dessa vida toda. Mas isso só vai funcionar 3 vezes. E ele não vai fazer muito mais dano do que isso. O Exterminador, aqueles 4,48%, também vai tirar esses mesmos 47 milhões. Se vocês forem calcular a vida, vai ser mais do que isso um pouco, mas o máximo é 47 milhões. Então, analisem bem, façam as escolhas de vocês, observem bem o que é que vale mais a pena, entendeu? A grande diferença aqui, e é onde esse exterminador ele vai brilhar, é contra esse tipo de boss. Essa habilidade ela é perfeita para boss que possuem limitador de dano. Então, você consegue basicamente utilizar é mais ou menos um King, só que por 3 vezes mais, entendeu? Você consegue utilizar essa habilidade 3 vezes mais. Então isso consegue triplicar o seu dano contra Superman, contra Ravenna, contra aquele boss Batman, que são imunes a quase tudo.